Muito bem. Então, vocês têm na tela a apresentação da correção do exercício do TD sobre cilindros, tá? Então, fiquem bem atentos. Pessoal, isso aqui é fácil, não é difícil. A gente tem formulazinhas prontas para aplicar. A gente só precisa saber quando deve utilizar cada uma dessas equações que nós estudamos. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: dado o cilindro abaixo, determinar o que deste cilindro? Nós vamos determinar a área e o volume, tá? É o que a gente está pedindo. Então, é só a gente aplicar a fórmula. Então, como é que eu vou calcular a área superficial deste cilindro? Né? Tem a equação, a gente fez a dedução da equação e agora vamos só utilizá-la. Então, a equação é esta aqui, para a gente determinar a área superficial, né, a superfície de um cilindro, é só utilizar esta equação. 2π vezes o raio vezes a altura mais o raio, em parênteses. Então, fazendo as substituições, eu vou ter que a área é igual a 2 vezes o π vezes o raio. O raio, pessoal, veja que daqui para cá são 4 metros. Então, o diâmetro são 4 metros. A gente deve lembrar que o raio é a distância do centro até aqui. Se o diâmetro é 4 metros, então o raio é a metade. E a metade de 4 é 2. Por isso que aqui o raio é 2, porque vai ser a metade de 4. Vezes, abre parênteses, quanto é a altura do meu cilindro? Também é 2. Mais, quanto é o raio? 2 de novo. Agora é só fazer contas. Eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes π é 4π, vezes 2 mais 2, que é 4. Multiplicando 4π vezes 4, 4 vezes 4 vai dar 16π metros quadrados. Isso é a minha resposta, deixando o π sem substituição por 3,14. Mas, como eu já expliquei, você pode fazer essa substituição. Fazendo, fica 16 vezes. Quem é π? 3,14. 16 vezes 3,14, 50,24 metros quadrados de área superficial para este cilindro. Então, é pura aplicação de fórmula. Professor, eu não tô, tipo, entendendo esse conteúdo. Não Então, tô. tá, Até errei aqui essa da questão aí. Não tô entendendo. qual teria sido seu erro? É porque, tipo, eu peguei a área e fiz assim, 2 vezes 4 mais 2. Eu fiz, foi isso. Não, você tem que seguir esta equação aqui, ó. Você tem que seguir esta equação. Esta É equaçãozinha. porque eu não sei que fórmula é que eu uso, sabe? Aí eu sempre pesquiso qual fórmula devo usar para calcular a área superficial do cilindro, do triângulo, essas coisas. Hum. Aí eu sempre pesquiso, aí aparece a fórmula, mas eu não consigo fazer, tipo, o cálculo, porque eu não tô entendendo, porque eu também não sei, tipo, que objeto é esse, que objeto é aquele, eu não sei identificar. Certo, mas eu faço o seguinte, olha, você deve seguir a explicação. Você tem esse material, não tem, que eu passei? O Vou passar slide de novo. fala, Você tem o tenho. slide. Pronto, então você olhar. Aqui não tem segredo, mas ó, é só a gente seguir essa equação. Ó. A área desse cilindro é igual. Aí o 2, ó, 2, o π. Quanto é o raio? O raio é a distância do meio até aqui. Se isso aqui todo mede 4, como está dito aqui, então a metade de 4 é 2. Então o raio é 2. Vezes, abre parênteses, quanto é a altura do cilindro? A altura é isso aqui, a distância entre as duas bases. É 2 também, tá aqui 2, mais. Quanto é o raio? De novo, você repete o raio de novo, o raio é 2. E é só fazer contas. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes π, 4π. Aí vezes, né? Quanto é 2 mais 2? É 4. Continua, a área igual. Quanto é 4 vezes 4? É 16. Π, né? Aí a medida é em metros quadrados, porque é a medida de área. Então, essa resposta aqui já estaria correta. Não tem nenhum problema, já está ok.
E quer Porém, dizer você... que esse conteúdo vai cair nessa prova bimestral? Sim, Vai? sim. Aí daqui para cá eu posso substituir o π por 3,14, que é o valor que ele vale, eu expliquei isso, né, já. E aí você multiplica 16 vezes, quem é π? 3,14. Aí faz essa continha na calculadora, 50,24 metros quadrados. É a área superficial. Quando eu falo de área superficial, só reforçando, é como se eu quisesse calcular, por exemplo, vamos supor que este cilindro seja feito de papel. Então eu tive que pegar o papel, recortar e montar o cilindro. Então, esta área superficial seria a quantidade de papel que eu utilizei para construir este cilindro. Seria 50,24 metros quadrados de papel, se fosse o caso. Vamos então para outra pergunta sobre este cilindro, que é o cálculo do volume. O volume também não tem segredo, é só a gente seguir a equação, que está lá no slide que eu mandei para vocês. Eu vou mandar hoje de novo para poder, quem não tem, ter. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Agora, o volume é o espaço que ele ocupa. Não é a quantidade de papel utilizada para fazê-lo, é o espaço, o tamanho dele, se ele é pequeno, médio ou grande. Isto é, o volume. Como calculá-lo? O volume é igual a π, de novo, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, eu só tenho que substituir. O volume vai ser igual. Aí vamos seguindo aqui a equação. V de volume igual a π, tá aqui o π, estou repetindo. O raio, quanto é o raio? O raio é 2, é a metade de 4. O raio é 2, então fica 2 ao quadrado, vezes a altura. Quanto é a altura? A altura também é 2. Fazendo os cálculos, eu vou ter π vezes 2 elevado ao quadrado é 4 vezes 2. Mais um cálculo, fica 2 vezes 4 é 8, e 8 vezes π é 8π metros cúbicos, porque volume eu vou medir em metros cúbicos. Já está correta a minha resposta, ou seja, eu já sei que o meu volume é este. Porém, eu posso substituir o π por 3,14. Em algumas circunstâncias, vai ser obrigatório a gente fazer isso. Então, eu vou ter 8, esse pontinho é vezes, o π, que é 3,14. 8 vezes 3,14 vai dar 25,12 metros cúbicos. Então, não tem muito mistério. Tamires e Maísa e demais alunos que vão assistir a este vídeo mais tarde. Para calcular a área, a gente utiliza esta equação. Para calcular o volume, a gente utiliza esta equação. O que eu preciso saber do cilindro? Saber quanto é o raio, a distância do centro até aqui, e saber quanto é a altura. É a única coisa que eu preciso saber para calcular a área ou volume. Então, a primeira está feita. Vamos então para a segunda. A segunda é a mesma coisa, praticamente. Diz assim, a área total e o volume do cilindro representado na figura são respectivamente. Então, eu quero saber quem é a área, quem é o volume. Então, faço o quê? Fórmula. Área superficial. Está aqui a fórmula. A mesma. Vamos então substituir. Área igual a 2 vezes o π vezes o raio. Opa, vamos lá. O raio é a distância do centro até a borda. Se nessa questão o diâmetro é 2 metros, ou seja, de fora a fora é 2 metros, significa que do meio até a borda é 1 metro. Então, o raio é 1 vezes, parêntese, quem é a altura? A altura é a distância entre os dois círculos, entre as duas bases. Portanto, aqui é a altura, 2 metros. Mais o raio de novo, o raio é 1, a gente já definiu. Fazendo os cálculos. 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes π, 2π, vezes
2 mais 1, 3. Portanto, a área é 2 vezes 3, 6 pi metros quadrados. Então, eu tenho a Então, resposta. aí o meu deu também 6, só que eu Beleza. fiz diferente. Eu Fez fiz como? 2 vezes 2 mais 2, que deu 4, aí mais 2, né? Não, você tem que parar de inventar essas formas aí. Porque Aí o você meu tem. deu 6, só que eu não sei por É, quê, mas eu coloquei a A. mas tem pi, tem 6 pi. Na Porque, A tem 6. não, diga assim, porque a sua resposta Tem deu 6. 6, deu 6 ou deu 6 pi? Eu coloquei foi por centímetro, professor. Então vamos prestar atenção, Maísa, para você acompanhar. Não invente forma, não crie forma. A forma já existe, está aqui a forma. É esta. Você só tem que segui-la, substituindo o raio pelo raio e a altura pela altura. Só isso. Mas lá no slide tem dizendo, tem as formas e tudo. Com certeza. Eu vou mandar de novo para você. Porque Então a fica, área. né, quando fazer a prova, tem a fórmula lá. Isso, eu vou mandar, viu? Olha, então pronto. Então, a área superficial, eu já sei, é 6 pi metros quadrados. Por que que eu não vou transformar o pi em 3,14? Porque nas alternativas, não tem as alternativas nessa questão? Tem, vai já aparecer aqui. Lá, as alternativas estão com o pi. Então, quer dizer que não foi transformado. Vamos ao volume. O volume é do mesmo jeito, viu, Maísa? Sem inventar fórmula. O volume é esta forma aqui. Para calcular o volume de um cilindro, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Tá? Então, o que, que eu tenho que fazer? Só substituir o raio pelo valor que ele tiver e a altura pelo valor da altura. Então, fazendo a substituição, V de volume igual π, está aqui o π. Quem é o raio? O raio a gente já definiu. O raio é daqui para cá. Então, vai medir 1, que é a metade desse 2 aqui. Então, o raio é 1. Então, fica 1 ao quadrado. Vezes a altura. Quem é a altura? Está aqui a altura, 2. Seguindo, V de volume igual a π. Quanto é 1 elevado ao quadrado? É 1 vezes 2. E aí fica 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes π é 2π metros cúbicos. Vamos lembrar. Área é em metros quadrados. Volume, metros cúbicos. Tá? Então, vamos para a alternativa. Eu tenho aqui as alternativas. Pede para que a gente diga o seguinte: a área total e o volume do cilindro representado na figura são respectivamente. Essa palavra respectivamente quer dizer que na minha alternativa, primeiro é a área, depois é o volume. Então eu vou olhar onde é que tem aqui nas alternativas. Onde? Primeiro é a área e depois é o volume. Na letra A. A área é 6π e o volume é 2π. Então a gente marca o item A. Tá? Então, a primeira e segunda, tranquilo, é só a gente aplicar a fórmula. Não tem muita contextualização, como terá, acho que a próxima ou as próximas. Terceira questão. Determine a capacidade em litros da caixa d'água representada na figura abaixo. Então, eu tenho aqui uma caixa d'água que tem um diâmetro de 1,60 m, está aqui o diâmetro, de lado a lado, e tem uma altura de 1,80 m. E eu quero saber quantos litros de água cabem nessa caixa aqui, no máximo, né? Lógico. Quando eu quiser saber a capacidade de um recipiente, quantos litros cabem dentro dele, etc. e tal, a gente calcula o volume. Não é a área, aqui não interessa a área. É o volume, para saber quantos litros cabem dentro de um tanque, de uma caixa d'água, de um balde, de uma lata, de uma xícara. Eu preciso calcular o volume, que a capacidade está relacionada a volume. Então, primeiramente, eu vou calcular o volume desta caixa d'água. Como calcular o volume dessa caixa d'água? Bom, ela é cilíndrica. Se ela é cilíndrica, então eu vou usar a fórmula do cilindro. Então, vamos lá. De onde vai vir cada coisa aqui? Então, V de volume igual a π. Agora, o raio. Vamos lembrar, o raio, pessoal, é a distância do meio da caixa até a lateral. Esse 1,60 m é o diâmetro.
1,60 m é o diâmetro. Portanto, quanto é a metade de 1,60 m? A metade de 1,60 m é 80 centímetros, que medido em metro é 0,8, ou seja, 0,8 metros. Então, esse 0,8 que está aparecendo aqui é 1,6 dividido por 2, é a metade de 1,6, tá? Para vocês entenderem. Elevado ao quadrado, vezes a altura. Quanto é a altura da caixa? 1,80 m. Agora é só cálculo. Eu vou ter π, quanto é 0,8 ao quadrado? É 0,64 vezes 1,80. Continuando, 1,80 vezes 0,64 vai dar 1,152. De novo, ó, 1,80 vezes 0,64 vai dar 1,152 π, porque tem o π aqui, ó, vezes o π, metros cúbicos. Porém, eu preciso transformar esse π em 3,14, porque eu preciso aqui de um valor exato para essa caixa, para o volume dela. Então, multiplicando 1,152 vezes o π, que é 3,14, eu vou obter um volume de 3,618 metros cúbicos. Então, aqui eu tenho o volume da caixa d'água em metros cúbicos. Tá? Mas a questão pede para que a gente determine isto em litros. Tem que ser em litros. Então, eu preciso transformar essa medida, que está em metros cúbicos, em litros. Tá? Como fazê-lo? Bom, eu expliquei isso aqui também já há algum tempo, quando eu estava falando sobre paralelepípedo. Tá? Quando eu falei sobre volume, como é que eu transformo metro cúbico para capacidade? Para litro, metro cúbico para litro. É só a gente multiplicar por 1.000. Então, se eu tiver um volume em metros cúbicos, é só multiplicar por 1.000. Portanto, a capacidade desta caixa em litros de água vai ser o volume da caixa, 3,618, vezes 1.000. Fazendo a multiplicação, vai dar 3.618 litros, porque quando eu multiplico por 1.000, é só essa vírgulazinha que vai embora. Então, respondendo à questão, eu vou ter que a capacidade em litros dessa caixa é 3.618 litros de água. Então, essa é a resposta. Vamos para a próxima. Quarta questão. Um tanque cilíndrico tem 3 metros de profundidade. Sua base superior é aberta. Quer dizer que aqui é aberto, aqui não é fechado. Aqui não tem um círculo aqui em cima. Tá? É aberto. E tem 4 metros de diâmetro. Está aqui o diâmetro de 4 metros. Quantos galões de tinta são necessários para pintar o interior desse tanque? Ou seja, pintar ele por dentro. Eu vou pintar o tanque por dentro. O interior é dentro, né? Desse tanque. Se para cada metro quadrado, ou seja, para cada metro quadrado de pintura, eu vou gastar 1/4 de galão. Tá? Então, neste caso, eu estou querendo pintar as paredes. Eu não estou querendo saber o tamanho desse tanque. Eu quero a superfície. Quando eu quero a superfície, é a área que a gente calcula. Então, neste caso, eu preciso calcular a área para depois tentar descobrir quantos galões de tinta eu vou precisar. Então, vamos lá. Como é a fórmula para calcular a área superficial? A fórmula é esta aqui. Então, eu vou substituir. Eu vou ter a área superficial igual a 2 vezes o π vezes o raio. Quanto é o raio? O raio é 2. Por que 2? Porque se o diâmetro é 4, se daqui para cá é 4, então o raio, que é a medida do meio até aqui, será 2. Vezes a altura, que é 3, vezes o raio de novo, que é 2. Tá? Então, eu vou ter 2 vezes 2 é 4π, né? 2 vezes 2, 4 vezes π, 4π, vezes, quanto é 3 mais 2? 5. 4 vezes 5 é 20 vezes o π metros quadrados. Mas aí eu preciso... veja, aqui eu estou calculando a área superficial total deste tanque. Mas vamos lembrar que a questão está dizendo que a parte de cima é aberta. Não tem nada aqui para pintar.
tá certo? A parte de cima é aberta, então eu não vou pintar. Então, quando eu digo que é 20 pi metros quadrados, eu estou calculando a área toda, inclusive como se tivesse aqui uma tampa aqui para ser pintada. Então, eu preciso, neste caso, diminuir esta tampa desta área aqui, que é a área total do cilindro. Eu preciso diminuir a área da tampa. E a área da tampa, pessoal, que eu estou chamando de AT, a área da tampa, é um círculo. Como é calcular a área de um círculo? A gente viu isso há um tempo atrás aí, no mês de junho, né? Vamos só lembrar. A área de um círculo, que é a área da tampa, é π vezes raio ao quadrado. Portanto, vamos substituindo aqui, vamos ter que a área da tampa, que não existe, vai ser π vezes, quanto é o raio? É 2. O raio aqui desse círculo é 2. 2 ao quadrado. Portanto, o raio desta tampa, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes π, 4π metros quadrados. Agora, eu vou calcular a área que eu vou efetivamente pintar. O que eu vou pintar? Eu vou pintar esses 20 metros quadrados menos esses 4 metros quadrados, que é a tampa, que não tem nada. Então, a área que vai ser pintada vai ser a área superficial, que é 20, menos a área da tampa, que é 4. Como eu falei, a tampa não existe, né? 20 menos 4 é igual a 16 π metros quadrados. Então, o que eu vou pintar é isso aqui. Mas aí eu preciso desse valor exato. Então, eu vou pegar o π, substituir por 3,14, e aí 16 vezes 3,14 vai ser 50,24 metros quadrados. Portanto, o que vai ser pintado efetivamente, a área que vai receber tinta, que é o fundo do tanque, mais as laterais, a área é de 50,24 metros quadrados. A pergunta é, quantos galões de tinta eu vou precisar? Se para cada metro quadrado eu vou precisar usar 1/4 de galão. Opa, aí é só usar a aritmética. É só pegar a área que eu vou pintar, aqui, a área que eu vou pintar, 50,24, e multiplicar pelo que eu vou gastar de tinta em cada metro quadrado. Quanto é que eu vou gastar de tinta em cada metro quadrado? 1/4 de galão. 1/4 de galão. 50,24 vezes 1/4 vai dar 12,56 galões. Portanto, olhando para as alternativas, vai ser aproximadamente 12,5 galões de tinta. Não tem um 6 aqui na resposta, né? Só 12,5 galões de tinta. Tá? Então, está respondida também a quarta questão. Vamos, então, para a quinta e última. A caixa d'água representada na figura abaixo está completamente cheia. Temos uma caixa d'água. Para esvaziá-la, será usado um motor-bomba cuja capacidade de vazão é de aproximadamente 2.000 litros por hora. O tempo necessário para que a caixa esteja completamente vazia é de aproximadamente... Vamos ter as alternativas. Então, vamos entender algumas nomenclaturas aqui. Primeiro, o que é que significa que este motor, que vai ser colocado aqui para esvaziar esta caixa, tem uma vazão de 2.000 litros por hora. Então, presta atenção para você melhorar o vocabulário de vocês. Significa que este motor, funcionando, puxando água de dentro dessa caixa, ele vai tirar 2.000 litros de água em cada hora de funcionamento. Então, você ligou o motor. Opa, tá ligado. Daqui a 1 hora, ele terá retirado de dentro da caixa 2.000 litros. Daqui a 2 horas, ele terá retirado 4.000 litros. Daqui a 3 horas, ele terá retirado 6.000 litros. Ou seja, em cada hora funcionando, este motor tira 2.000 litros de água de dentro da caixa. Isso é o que significa a vazão do motor. Ok? Pois bem, a caixa está cheia. Eu vou ligar o motor. Ele vai começar a tirar água, tirando 2.000 litros em cada hora. Quanto tempo, quantas horas vai demorar para que ele esvazie essa caixa? Ora, a primeira coisa que eu preciso saber é quantos litros de água tem na caixa. Porque se tiver 2.000 litros dentro dessa caixa, vai levar 1 hora. Se tiver 4.000 litros, leva 2 horas. Então, eu preciso saber quantos litros de água tem nessa caixa. E para saber quantos litros de água tem dentro de um recipiente, o que é que a gente calcula? É a área? Não.
A gente calcula o volume. Então, nós vamos primeiramente calcular o volume para, sabendo o volume, saber quantos litros tem, para então saber quanto tempo vai demorar para o motor esvaziar a caixa. Vamos lá. Primeiro, o volume. O volume é esta forma, já está bem explicado. Então, o volume vai ser igual a... Quem é π? Vamos logo substituir. O π é 3,14. Quem é o raio? O raio é a metade desse comprimento. Aqui é 4, então o raio vai ser 2 ao quadrado. Quem é a altura? A altura é 2 metros. Então, está aqui 2 metros. Continuando, 3,14 vezes, quanto é 2 ao quadrado? É 4, vezes 2. Feita esta conta, ou seja, 3,14 vezes 4 vezes 2, dá 25,12 metros cúbicos. Então, está aqui o volume. Vamos, então, transformar esse volume em litros. Como é que eu transformo um volume que está em metros cúbicos, para litros? Multiplica-se por 1.000. Simples assim. Então, pegando 25,12 vezes 1.000, eu vou ter que a capacidade desta caixa é de 25.120 litros. Portanto, se a caixa está cheia, dentro dela tem 25.120 litros. É isso. 25.120 litros. É o que tem aqui. Opa, vou ligar o meu motorzinho. O motorzinho vai puxar 2 litros em cada hora. Portanto, para saber o tempo que esse motor vai levar para tirar essa água toda, basta eu dividir a quantidade de água que tem dentro da caixa pela quantidade de água que ele tira por hora. Ele não tira 2.000 litros por hora? Aí você divide. Dividindo 25.120 litros por 2.000 litros, você chega num valor de 12,56 horas. Portanto, a resposta correta é 12,5, né, que é arredondando. 12,5 horas é mais ou menos 12 horas e 30 minutos, né, porque esse 5 aqui vai representar metade de hora, são 30 minutos. Tá? Então, está aí a resposta, 12,5. Então, gente, é isso, né? Essa foi a nossa explicação, a nossa correção. O vídeo vai estar disponível daqui a pouco, né? Mais tarde o vídeo vai estar disponível para que vocês possam visualizar, possam rever